Semana passada nós iniciamos uma série, o seminarista Diego iniciou a série, e o tema da série chama-se Vai Amanhecer. Vai Amanhecer. E para a gente continuar a falar um pouquinho sobre essa temática, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. E eu vou ler apenas 3 versículos hoje. Gênesis capítulo 39. Eu vou ler dos versículos 21 a 23. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco. Estamos com a Tua palavra aberta. E eu peço para que ao ler esses 3 versos, a nossa alma seja tocada por esses versos. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Gênesis 39, 21 a 23. Diz assim o texto. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Se eu disser assim para você, essa expressão, densas trevas de tribulação, densas trevas de tribulação, é uma realidade que não escolhe ninguém, não escolhe sexo, não escolhe, não tem, elas aparecem na vida de pessoas que não têm, não fazem distinção de escolha política, se tem dinheiro, se tem menos, se tem muito, se tem mais ou menos. As densas trevas de tribulação, elas aparecem. Sem pedir licença, elas entram na nossa história. E eu acredito que em algum momento da sua vida você sabe o que é isso. Você sabe o que é isso. Eu não preciso explicar para você o que é uma densa treva de tribulação. É esse tipo de situação na vida que a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz, e tão escuro. E se você lembrar aí na sua história dessas situações, é bem possível que ainda você consiga sentir do seu coração aqueles calafrios, aqueles pavores por conta da escuridão, a tensão, a insegurança, o medo, todos esses sentimentos que rondam a nossa vida quando a gente passa por densa treva de tribulação. Algumas pessoas acreditam que, com base naquilo que elas estão passando nesses períodos de escuridão, de treva, algumas pessoas acreditam que vão viver para sempre esse cenário. Mas essa noite eu estou aqui para dizer para você que não. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que essas densas trevas de tribulação, elas não vão durar para sempre. E elas não vão durar para sempre porque um dia a morte vai chegar.
Porque tem gente que acredita que a morte entra como um alívio para me tirar dessas trevas de tribulação. E eu estou dizendo para você que as trevas de tribulação que você pode estar passando na vida, elas não são eternas, e não é porque você um dia vai morrer. E também elas não são eternas também porque um dia Jesus vai voltar e vai acabar com o nosso sofrimento. Não, eu estou para dizer para você que nesse mundo contaminado pelo pecado, vivendo um monte de coisas às vezes que a gente ainda não entende, cheio de perguntas sem respostas, cheio de situações extremamente complexas na vida, na alma, eu estou para dizer para você que nessa terra nós teremos um amanhecer, sim. A grande questão que eu acho que não está muito claro para todo mundo e que precisa ficar claro, é o que é um amanhecer? O que seria um amanhecer? Talvez isso não esteja claro para todo mundo. E é exatamente essa ideia que eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês nessa noite com base na história de José. O que seria um amanhecer? A história de José, por um grande período da vida dele, foi um anoitecer. Um grande período da história de José foram densas trevas de tribulação. E anoiteceu tanto na vida do José, que todo mundo da família do José viveu esse mesmo cenário. Mas antes que anoitecesse na vida dele, José viveu uma vida extremamente privilegiada. José era o caçula e se tornou o menino e o filho mimado do papai, Israel. O filhinho do papai era o José. E a Bíblia deixa bem clara, e o próprio Israel deixava claro, que ele amava muito mais a José do que a todos os outros filhos que tinha. Qual foi o resultado disso? O resultado não é diferente do que acontece nas melhores famílias do mundo pós-moderno. O resultado é que os irmãos de José se tornaram furiosos. E esses irmãos tiveram uma situação específica que favoreceu o ódio. E aí, eles criaram um plano perfeito. Um plano perfeito para acabar com toda essa pose desse menino mimado, que tinha uma capa colorida, que era o tchucu-tchucu do papai. Nós vamos acabar com a pose desse cara hoje. E não interessa se ele tem o mesmo sangue que a gente. Hoje nós nos tornaremos livres da pose do José. E a partir daí, o José começou a enfrentar a sua noite mais escura e mais longa durante toda a sua vida. José foi vendido como escravo para o Egito, para um povo onde uma cultura era totalmente oposta à sua. Foi dado como morto para sua família, para o seu pai. E aí, vendido como escravo, ele consegue um emprego, entre aspas. Um emprego na casa de um homem muito importante no Egito. O negócio era que o José era um boa pinta. O José era um cara bonito. As mulheres olhavam para José e diziam: uau, eu quero um cara desse trabalhando em casa. De avental, lavando roupa, a louça de casa.
fazendo a faxina. E eu tirando foto dele. E foi isso que aconteceu. A mulher desse homem muito importante na casa onde José trabalhava se interessou por ele e quis se deitar com ele. E José foi acusado injustamente de assédio sexual contra a mulher do patrão. Vivendo num contexto totalmente distante, diferente do dele, sem nenhum tipo de privilégio, ele agora acabou sendo jogado numa prisão, esquecido durante anos, mofando numa prisão. Amanhecer não era algo que José estivesse esperando na sua vida. Mas o amanhecer aconteceu. E na verdade, o amanhecer estava acontecendo ainda que José não estivesse percebendo. José estava preso, esquecido, desenganado, longe da família e dado como morto. A pergunta que a gente faz é: que tipo de amanhecer poderia estar acontecendo na vida de um homem, de uma pessoa que estava vivendo exatamente esse contexto horrível de densas trevas e tribulação? Como é que isso poderia estar acontecendo na vida dele? Sabe por que a gente faz esse tipo de pergunta? A gente faz esse tipo de pergunta porque nós entendemos que o amanhecer é sinônimo de todos os nossos problemas serem resolvidos. Só vai amanhecer para mim e para você se o problema que aflige a nossa alma for resolvido amanhã. O dia que o nosso problema for resolvido, amanheceu. Amanheceu. Essa é uma definição muito pobre, é uma definição muito rala sobre o que seria amanhecer. Eu quero nessa noite pensar no amanhecer no meio do escuro. Pastor, como? Viver um amanhecer no meio do escuro. Pode parecer antagônico, incompatível, mas não é. Eu quero pensar um novo tipo de amanhecer. Eu quero pensar um amanhecer de uma definição fora dessa caixinha convencional que coloca a gente num lugar muito cartesiano de vida espiritual. Eu quero pensar num amanhecer que sugere confiar. E se o amanhecer que eu sugiro hoje é sinônimo de confiança em Deus, então a questão não é como vai amanhecer na minha vida, e muito menos quando vai amanhecer. A nossa questão não é como vai amanhecer e nem quando, mas é se de fato eu confio no Deus que faz amanhecer a minha vida. A pergunta clara aqui é: você confia em Deus mesmo? Você está 100% nessa relação? Tem horas que lá em casa a gente tem uma discussão lá com a Diana, a gente está discutindo lá alguma coisa, eu falo: pera, eu estou 100% aqui. 100% aqui com você. A gente está 100% nessa relação com Deus mesmo? Ou existem alguns compartimentos, algumas porcentagens que estão bem divididas, escondidas, e que a gente não oferece isso a Deus, mas a gente oferece isso ao espelho, ao narciso que há em nós. A grande questão não é
como e nem quando, mas é se eu de fato confio. E eu sei, eu sei que confiar em Deus em todas as áreas da vida é uma tarefa muito difícil. Você não fique achando porque eu estou aqui falando de frente que é muito fácil confiar em Deus na minha vida. É difícil. Felizmente, a Bíblia nos ajuda nessa tarefa de pensar sobre o confiar em Deus. Ela nos ajuda nessa tarefa não apenas mostrando para nós algumas ordens, algumas instruções, ou oferecendo para mim, para você, alguns conceitos teológicos e teóricos sobre como vamos confiar em Deus. Ela apresenta instruções, ela apresenta algumas ordens, ela apresenta alguns conceitos, mas no meio disso tudo, a Bíblia nos ensina também por meio de histórias. E como é bom aprender por meio de história, porque a história encurta a distância do nosso entendimento. A história nos coloca mais perto do que um conceito está querendo dizer para nós. E aí, em certo sentido, a história de José é ótima. A história de José é ótima para ensinar para nós esse novo conceito de amanhecer no meio da nossa escuridão. Como é que começa o versículo 23? Olha o que diz. O versículo 23 inicia dizendo assim: o Senhor, porém, era com José. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Se o Senhor era com José, por que ele foi parar no Egito? Me explica esse raciocínio. Porque pelo que a gente ouve hoje em dia, quando o Senhor está com uma pessoa, essa pessoa é intocável. Cifrões e mais cifrões caem do bolso desse indivíduo. Nenhum tipo de doença o atinge, porque se o atinge, ele repreende, determina, e a doença coloca o seu rabinho entre as pernas e vai embora e diz: desculpa, viu? Era para ser no outro, foi mal. Se o Senhor era com José, por que ele foi parar no Egito? E mais, por que ele foi parar no Egito da forma como ele parou? A resposta não é tão simples, mas basicamente a gente tem duas razões para pensar por que ele foi parar no Egito. A primeira, Deus estava preparando José para algo grande. E para preparar o José para algo grande, Deus resolveu moer José. Deus resolveu tratar de José. Deus resolveu tirá-lo de uma condição de filhinho mimado e dedo duro, porque o José era dedo duro. Já viu aqueles meninos dedo duro? De vez em quando as minhas filhas, uma pronta e a outra chega falando: por que a Lavínia e a Liege fizeram isso? Eu falei: não seja dedo duro, menina. Hoje estava uma bagunça lá em casa antes de vir para cá. Foi muito interessante. Estava uma bagunça na sala. Era papel que não acabava. Eu olhei para a Lavínia e para a Liege e disse assim: o que é que vocês duas fizeram? A Lavínia: não, nós três. E eu olhei para a Paola: Paola, o que é que você fez? E ela saiu correndo. E eu tive que limpar tudo. Deus resolveu tratar de José, tirá-lo dessa condição de filhinho mimado e dedo duro, para transformar José em um homem. E mais, transformar José em um homem que
confiava em Deus no meio da sua escuridão. Um homem que era capaz de ver o amanhecer no meio dessas densas trevas de tribulações. Sem essa lição na vida do José, esse José poderia continuar um cara inseguro, dependente das palavras de afirmação do papaizinho, dependente de palavra de afirmação das pessoas que viviam mais próximas a ele. Forjá-lo no fogo da tribulação foi o meio mais eficaz para isso. E pode aprender, e pode abrir o seu ouvido também, porque para nos forjar não existe meio mais eficaz do que nos colocar no meio de uma tribulação bem boa. A segunda razão é que o José se tornaria o verdadeiro, preste bem atenção, o verdadeiro fundador de um excelente programa de governo totalmente eficiente chamado Fome Zero. Não foi do nosso querido companheiro, foi do José. O José que criou o verdadeiro programa de governo chamado Fome Zero. Porque a geração do José, eles iriam passar por um período de escassez, muita fome. E José não ajudou apenas o Egito, nesse período, mas o José alimentou todos os armazéns que se tinham no Egito, com mantimento, para poder ajudar os refugiados das terras vizinhas, inclusive de Israel. A visão de Deus sempre é maior e sempre é mais benéfica do que a minha e a sua visão. O que a gente lê no versículo 23 é que nós encontramos uma conjunção adversativa aí. Versículo 23 diz, mudei aqui, deixa eu achar. 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Cadê aqui? Versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Esse porém é uma conjunção adversativa. O que essa conjunção está dizendo? Essa conjunção está dizendo que, apesar de tudo que estava acontecendo, e apesar de tudo que vinha acontecendo na vida do José, dessa aparente condição de abandono de Deus, o Senhor estava naquele negócio. E o Senhor não tinha abandonado a José. O Senhor, porém, estava com José. Ainda que José tivesse sido vendido pelos irmãos, o Senhor estava com José. Ainda que José agora tivesse sido acusado injustamente de assédio sexual, o Senhor estava com José. E ainda que agora ele estivesse preso, jogado e esquecido numa cela, o Senhor, porém, estava com José. Que conjunção adversativa mais santa é essa? Eu quero que você viva essa conjunção adversativa na sua vida hoje. Porque talvez você tenha entrado aqui e dizendo: o meu filho está longe do Evangelho, porém o Senhor está contigo. Pai e mãe que está aflito. A minha condição financeira não está boa, eu estou passando por enormes crises, porém o Senhor é contigo. Porém. Eu dei duas razões básicas por que o José foi parar no Egito. A primeira era uma razão para o próprio José. E a segunda era uma razão para todas as nações. A pergunta é: como é que isso mostra que Deus era com José? Como é que isso mostra que o Senhor, porém, estava com José?
Para José chegar na prisão, não, vamos aumentar, né? Para José chegar a ser o segundo homem mais importante do Egito, ele só estava abaixo do faraó. Para ele chegar nessa posição, muita coisa precisou acontecer, aquilo que nós chamamos de acidentes ou coincidências. Vou tentar fazer uma recapitulação para você entender. O Israel, que era o pai do José, mandou o José ir no campo, dar uma olhada nos irmãos, porque já que o José era bom em relatório e dedo duro, então o Israel falou assim: vá no campo ver como é que estão os seus irmãos, como é que eles estão pastoreando as ovelhas. E sabe para onde é que o Israel mandou o José? O Israel disse para José assim: vá lá porque eles estão pastoreando em Siquém. E o José foi para Siquém. Só que tinha um problema. Os irmãos de José não estavam em Siquém. Os irmãos de José estavam numa outra cidadezinha muito pequena, chamada Dotã. E Dotã era longe, muito longe. E eu fico pensando comigo que se o pai do José soubesse que os seus irmãos, que os seus filhos estavam lá em Dotã, nessa cidadezinha pequena, onde as coisas se resolvem na peixeira, e que ninguém fica sabendo quando um dá cabo do outro, e ainda por cima, longe, muito longe, eu desconfio que o Israel tinha mandado o José para lá. É um mimadinho, vai sujar o tênis. E nem de Uber você vai, querido, é muito longe, vai fica aqui, queridinho. O que você quer comer hoje de jantar? Mas o Israel não sabia. E o José foi para Siquém. Quando José chegou em Siquém, obviamente ele não encontrou os irmãos. E aí, por coincidência, está aí em Gênesis capítulo 37, versículo 15. Por coincidência, uma pessoa anônima, desses anônimos nos relatos bíblicos, que a gente não sabe o nome, não sabe de onde apareceu, não sabe para que foi, para onde vai, quem é. Um anônimo, super simpático, chegou para José do nada e disse assim: tudo bem, você está procurando alguma coisa? O José diz assim: eu estou procurando os meus irmãos. E o desconhecido, pasmem, sabia onde estavam os irmãos de José. E sabe como é que ele sabia? Porque diz o texto bíblico que ele ouviu sem querer eles conversando com uma outra pessoa, dizendo que eles estavam indo para Dotã. E esse desconhecido estava ali, olhando a vida, pensando talvez na morte da bezerra. E do nada ele ouviu. E agora chega o irmão desse pessoal. E aí o que é que José fez? Agradeceu pela coincidência e foi até Dotã. E quando ele chegou em Dotã, os irmãos então resolveram se livrar de José. Mas tem um outro detalhe. Quando José chega em Dotã e os irmãos bolam todo o esquema para agora dar cabo do irmão, um irmão diz não para o esquema. O mais velho, o Rúben. O Rúben diz: não vou mexer com esse negócio não vamos fazer mal para o menino, deixa o menino quieto. Mas o Rúben deu uma saidinha. E quando o Rúben saiu, o José chegou e os meninos fizeram tudo o que fizeram, mandaram o José lá para o Egito vendido como escravo. E quando o Rúben chega, o Rúben pergunta: cadê o menino? E os irmãos disseram: nós resolvemos o problema. E Rúben chora amargamente. Se Rúben estivesse lá, talvez o José não teria sido vendido como escravo. José caiu na casa de um homem
onde a mulher do chefe dele se apaixona por ele. Sabe e caiu na prisão por conta disso. Sabe o que isso significa? Vou dizer como diz o rapaz lá do Fantástico, né? Sabe o que isso significa? Sabe como é que chama esse negócio? Detalhes. Os detalhes são importantes. Obviamente que agora nós, em relação a José, nós estamos numa condição favorável. Por quê? Porque a gente tem a história do José toda. A gente sabe que ele foi preso, mas a gente sabe que lá no final a história é feliz, hollywoodiana, deu tudo certo. A gente sabe. O problema é que a gente pode estar na mesma condição que o José, porque isso agora serve para nós. Porque eu e você, nós não temos a visão completa da nossa história e da nossa vida. A gente não está vendo as coisas com clareza, tal qual José também não via. Assim como José lidou, nós podemos estar vivendo da mesma forma essa fase de um Deus oculto, onde tudo parece que está escuro, e Deus não faz absolutamente nada. Deus não se movimenta, Deus não fala, Deus não age, Deus não dá um cutucão, não faz uma cosquinha, não manda nenhum zap, absolutamente nada. E aí parece que para nós o amanhecer é uma estação que está longe. Amanhecer está longe. A gente está vivendo uma escuridão longa, prolongada. Mas saber que Deus não está em oculto, não significa que Ele perdeu as nossas vidas do seu olhar amoroso. Deus pode estar em oculto sim agora nesse momento da sua vida. Ele pode. Mas isso não significa que Ele está ausente. Estar oculto não significa estar distante. Estar oculto não significa que Ele não ama você e não se preocupa com o seu momento. Agora, eu concordo que talvez esse não seja o modelo de amanhecer que a gente deseja. Eu concordo que esse não seja um modelo que faz a gente pular de alegria. Porque o que a gente quer, na verdade, é que de 5 em 5 minutos o Senhor nos ligue dizendo: opa, eu estou aqui, opa, eu estou aqui, opa, eu estou aqui. E por que Deus não faz isso, né? Porque Deus não nos mima. A gente precisa aprender a caminhar. O caminho se faz à medida em que se caminha. O caminho não se faz enquanto você espera, enquanto alguém leva você, não. O caminho se faz à medida que se caminha. Saber que Deus está ali, movimentando as peças com precisão, para que eu e você sejamos melhores, ainda que a gente não consiga ver um palmo no nosso nariz para frente, isso para mim é amanhecer. É aquela velha parábola da pedra. O rapaz olhou para Deus e disse assim: Deus, o que eu faço da minha vida? Aí o Senhor olhou para ele e disse assim: está vendo aquela pedrona? Empurra ela. E o homem, Deus falou comigo? Claro. E ele começou a empurrar a pedra. Empurra. E todo dia ele estava empurrando aquela pedra, todo dia empurrando, mas a pedra não mexia nem 1 milímetro. Não mexia absolutamente nada, não mexia. E ele empurrando até o dia que ele cansou. Não, Deus está de brincadeira comigo. Ele pediu para empurrar, a pedra não mexe. E ele sentou e ficou sentado lá esperando. E aí Deus um dia chegou para ele e disse assim: meu filho, por que você parou de empurrar a pedra? E ele disse para Deus: eu parei de empurrar porque o senhor está de sacanagem com a minha cara. Você falou para empurrar a pedra, eu estou empurrando, mas a pedra não move. E Deus disse para ele: mas quem disse que eu falei alguma coisa que ela ia mover? Eu falei para você empurrar.
Aliás, você observou suas pernas? Viu como elas estão mais fortes? Olhou o seu braço? Prestou atenção na sua resistência? Detalhes que passam desapercebido, porque a gente fica com os olhos, nós ficamos com os olhos muito mais focados quando o odre está vazio do que quando a gente passa no meio de um rio que pode nos oferecer a água. Eu não sei se você está percebendo os detalhes da sua vida no meio dessa escuridão. E eu acredito que pode ser que você também não consiga perceber todos esses detalhes, todas essas peças se movimentando, porque está tão escuro. Mas você saber que cada detalhe na sua vida não é em vão, não é coincidência, mas é ação dele, isso é amanhecer. Você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida? Algumas coisas a gente sabe. A gente dá uma de João sem braço. A gente sabe. Mas outras aparecem na nossa história e a gente é tomado por aquela situação e a gente diz assim: meu Deus, quem me colocou aqui? O que está acontecendo? Eu fiz tudo tão certinho. Eu fiz as contas, planejei, tudo virou de cabeça para baixo e agora eu estou perdido no meio desse tiroteio da vida. Se você não consegue perceber os detalhes, entenda que cada detalhe da sua vida é um agir de Deus, e isso é amanhecer. E o versículo 21 diz, olha o que diz o versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. Uma palavra boa que explica a benignidade de Deus para com José aqui, sabe qual é? Crescimento. A benignidade de Deus aqui para José foi oferecer crescimento, porque mesmo na prisão o José cresceu. O José cresceu como homem. O José cresceu como uma pessoa que depende de Deus. Sabe o que José precisou fazer na prisão? O José precisou olhar para os outros homens que estavam na mesma condição que ele, presos, e teve que se responsabilizar por eles. Ele foi jogado na prisão, e agora o José era um cara tão bacana, era aquele cara que, né, o cara era bonito, bacana, inteligente, tem que ficar preso mesmo, né? Um cara bonito, bacana, inteligente, estava na prisão, e agora ele, na mesma condição que os seus companheiros de cela, ele é colocado agora para supervisionar o pessoal, para administrar a prisão, porque o carcereiro, folgou nele. O carcereiro disse assim: esse rapaz é bom de serviço. Aí o carcereiro deu a chave para o José, falou assim: José, fica aí de boa, eu vou ali tomar um cafezinho. Vai trabalhando aí, vai fazendo a minha aí, ó. José se tornou responsável por aqueles que estavam presos. E diz o versículo 22 que o carcereiro da prisão confiou nas mãos de José todos os presos. O José, inocente, lidando com culpados. E por que não outros inocentes? A gente não sabe. Mas aqui o José está cuidando de gente desesperançada. José está falando aqui, José está cuidando daqueles cuja esperança já não bate mais a porta há muito tempo. É um ferido cuidando de outros feridos. Isso é amanhecer. Isso é amanhecer. É amanhecer crescendo. Amanhecer é você se tornar melhor.
A benignidade de Deus para com José foi fazer José crescer. E crescer significa a gente viver na maior potencialidade da nossa vida emocional, da nossa vida mental, da nossa vida espiritual, a partir do que Deus faz na nossa vida. Tem muita coisa ainda, viu? Tem muita coisa ainda. Depois você volta. Crescer significa isso. Viver na maior potencialidade da nossa vida emocional, da nossa vida mental, a partir do que Deus está fazendo em nós. Crescer é a gente experimentar as qualidades que Deus colocou na gente. Quais são as qualidades que Deus colocou em você? Você crescer é você experimentá-las inteiramente, sabendo que Deus movimenta a sua vida para você viver essas potencialidades, para você viver essas habilidades, para a glória dEle. Crescer é você se render ao sopro do Espírito Santo e você deixá-lo que Ele conduza a sua vida. Isso é crescer. Sabe qual é o grande problema de crescer? É que é possível não desejar crescer. E quem não quer crescer pode nunca ter um amanhecer. Quem não quer crescer vai ficar sempre escorado em alguém. Quem não quer crescer vai depender sempre da aprovação do outro. Quem não quer crescer vai ficar sempre debaixo das ordens e dos mimos do papai e da mamãe. Quem cresce, assume a responsabilidade da sua vida. Quem cresce, assume que errou, assume que acertou e sabe lidar com ambos. Quem não cresce, nunca vai ter a bênção de viver uma noite escura na sua vida e ter que aprender a tomar uma decisão. E ainda que tome uma decisão errada, mas tomou a decisão. Quem não cresce, espera que os outros tomem a decisão no seu lugar. A maior evidência de crescimento na vida do José e de que amanheceu para ele, no meio da escuridão que ele vivia, é o versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Eu já mencionei aqui, que tipo de trabalho José deveria fazer no lugar do carcereiro? Ficar com as chaves? Bom, se ele ficasse com as chaves, qualquer pessoa que ficasse com a chave poderia causar um motim, imagina? Mas José não tinha isso na cabeça. Que tipo de trabalho José poderia fazer? Liberar o pessoal para o banho de sol. Pessoal, banho de sol, bora lá para o pátio. Exortar os presos a cumprirem as regras da prisão. Isso aí. A verdade é que o José tinha que administrar os colegas de cela. E para mim isso é muito engraçado. Muito engraçado. Sabe por quê? Porque anos atrás o José sonhou que ele lideraria a sua família. E que todos iam se curvar diante dele. E agora o que ele faz na prisão? Ele lidera. Mas ele lidera na prisão, só que ele é esquecido. E eu fico pensando o que é que o José poderia ter pensado quando o carcereiro disse assim para ele: agora você vai liderar tudo isso aqui. Eu fico imaginando o José pensando assim: será que eu interpretei errado o sonho de anos atrás? Os feixes que se curvavam diante de mim não eram dos meus irmãos, mas eram desses presos aqui. Sabe o que é que o José faz na prisão? O versículo diz: ele faz tudo o que deveria fazer ali. Isso para mim é amanhecer.
Porque na sua escuridão, o José continuou a confiar em Deus. Sabe o que é amanhecer para nós? Nessa noite, amanhecer pode ser essa postura confiante, de que eu não preciso esperar que tudo ao meu redor se resolva. Eu mudo antes que tudo se resolva. Amanhecer é a gente mudar diante do cenário inalterável de escuridão, porque pode ser que a sua escuridão não mude. Pode ser que você viva com essa escuridão para o resto da sua vida. E aí você nunca mais vai viver a realidade desse amanhecer? Não, você pode viver o amanhecer, porque amanhecer para mim é uma realidade interna. Amanhecer não é tudo se resolvendo ao meu redor para que eu fique bem. Eu mudo diante de um possível cenário inalterável de escuridão. José fez o que tinha que fazer dentro da prisão. Sabe por quê? Eu vou dizer com todas as letras para você. Sabe por que ele fez tudo o que ele deveria fazer na prisão? Porque a vida segue. Você ouviu? A vida segue. Ele não parou. José não se paralisou diante de tudo que estava acontecendo com ele. José não ficou paralisado diante da situação que ele vivia. E não ficar paralisado no meio de densas trevas de escuridão, isso para mim é amanhecer. E é nesse sentido que amanhecer vem de dentro, não vem de fora. Quando eu mudo aqui dentro, eu me relaciono com a minha escuridão, vivendo como se eu estivesse no maior amanhecer de todos. É por isso que tem gente que acha que tem muito cristão que é louco, porque sofre feliz. Porque quando perde alguém, perde também doendo, com dor, com lágrima, mas em paz. São paradoxos que o reino de Deus oferece para mim e para você à medida que a gente vive. Amanhecer para mim é isso. É eu viver na minha escuridão, como se tudo tivesse claro para mim aqui dentro. Ainda que eu não tenha respostas, eu sei que o meu Deus mexe nos detalhes, e Ele está aqui nesse negócio. E tem muita gente paralisada. Tem muita gente que se esqueceu dos detalhes. Tem muita gente que se esquece desse cuidado de Deus. E estão paralisados, porque se acostumaram com o drama, se acostumaram com as densas trevas de escuridão, e vivem nesse contexto e preferem nunca mais que amanheça. Tem gente que prefere viver na escuridão para que nunca mais amanheça. Sabe por quê? Porque quando amanhecer os seus olhos vão abrir, e isso vai exigir de você responsabilidade. Porque amanhecer vai exigir que você deixe o seu discurso vitimista, de coitadinho, de coitadinha. E a gente não vive esse amanhecer porque a gente quer viver também, não. Porque eu entendo que tem algumas densas trevas de escuridão na nossa história, que faz a gente dar uma travada mesmo. Mas eu digo para você que ainda assim é possível viver um amanhecer quando tudo está tão escuro. Sabe por quê? Porque essa postura de confiança num Deus que está oculto também é o tipo de confiança que mostra que Deus está presente, porque Ele é conosco. Emanuel, Deus conosco. Conta a história de um pai que levou seu filho lá para um parque de diversão. E aí o pai, foi só os dois, imagine o pai, né? Foi naqueles, o pai olhou um brinquedo e o brinquedo tinha um nome um tanto quanto estranho. O brinquedo chamava-se O Misturador.
E o pai olhou assim e falou assim: esse negócio deve ser bom demais. Olhou para o menino e disse assim: bora. O menino: bora, pai. E eles foram no O Misturador. E aí prenderam, afivelaram os dois e o brinquedo começou a girar. Vum, vum. E começou a girar cada vez mais rápido. E quando atingiu a velocidade máxima, girando, o negócio começou a girar de um outro jeito que misturou todo mundo. E quando começou a misturar dentro da cabine onde eles estavam, o pai segurou com tanta força o menino e parou de rir, segurou, que já não estava dando mais conta, e travou. E ele olhou para o lado e o menino... O menino na maior vibe, né? Na maior curtição, sem os braços, solto. E o pai segurando, arrochando o moleque assim, meu Deus, com medo do menino voar. Quando acabou, o pai desceu desesperado, vamos embora. Sentou num barzinho assim, numa mesinha para tomar um suco com o menino e disse assim para o menino: meu Deus, que brinquedo mais louco foi esse? E aí o pai disse, né? E o menino disse assim: papai, vamos de novo. E o pai disse: você é louco? Nunca mais nós vamos nesse brinquedo. Você não achou esse brinquedo perigoso? Aí o menino falou: é bem legal. E o pai perguntou assim: por que você subiu nele? E o menino disse: porque você estava lá. Entenda uma coisa: Deus não está fora desse brinquedo perigoso chamado vida. Jesus se tornou homem. No momento mais difícil dele, ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele temeu, ele vacilou. E alguém vai dizer assim: Jesus vacilou, sabe por quê? Porque além de, mesmo Jesus sendo 100% Deus, ele também era 100% homem. E encarnar-se significaria viver a limitação da encarnação e da vida humana. Jesus se encarnou, veio para sentir os nossos sentimentos e viveu a maior escuridão da história, para que um dia pudesse amanhecer na minha vida e na sua vida. Assim como o menininho disse: papai, eu só fui porque você estava aí. Entenda, essa vida que você está vivendo só é possível você viver porque o papai não está fora do brinquedo. Ele está aí contigo. Ainda que o brinquedo te jogue de um lado para o outro, a mão do papai segura a fivela e dele você não vai sair. Eu gostaria de cantar mais uma vez esse cântico que nós cantamos aqui no final da ceia. É possível? Agora sim. A gente está precisando daqueles assistentes de palco, né? Sei que os teus olhos sempre atentos estão sobre a minha vida. Você acredita nisso? Vamos cantar? Vamos ficar em pé?
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus Eu quero orar por você que está vivendo em densas trevas de tribulação. Eu quero orar por você que já não consegue mais se atentar para os detalhes, para as peças sendo mexidas, e com essa impressão de que o Deus oculto não ama mais você e virou as costas para você. Eu quero orar por você, para que nessa noite o amanhecer venha sobre a sua vida, e que ainda que você viva no meio dessas densas trevas de escuridão e de tribulação, que você seja capaz de viver de dentro para fora, feliz, o sol raiando aí na sua alma. Eu quero orar por você para que essa esperança injete alegria no seu coração, para que você continue a caminhar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, para que Deus lhe dê essa alegria, essa força e esse vigor. Vamos orar. Vem mais para frente, vem mais para frente. O pessoal que está no corredor pode chegar mais para frente. O pessoal que está ali atrás vir também.
coloco diante do teu altar a vida desses meus irmãos que estão aqui. Eu coloco diante do teu altar a vida desses irmãos que estão vivendo em densas trevas de escuridão, tribulação, e de dor e de angústias. Mas eu peço, Pai, para que nessa noite venha amanhecer na vida deles. E não é um amanhecer para resolver o problema, é um amanhecer para que a postura deles mudem diante dos problemas. Amanheça no coração deles, Senhor. E assim como José fez tudo o que deveria fazer dentro da prisão, que eles também possam fazer tudo o que precisam fazer amanhã, porque a vida segue, e que o Senhor ensina-nos a viver debaixo do teu propósito, com alegria no nosso coração, cientes de que os detalhes fazem parte do teu cuidado na nossa vida e na nossa história. Mexa as peças, Senhor, ainda que a gente não entenda, ainda que pareça que o Senhor esteja em oculto, nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, amanhecendo no seu coração, hoje e para sempre.